Vamos nessa, né, pessoal? Vamos fazer um videozinho, cara, sobre o que? Colonização e capitanias hereditárias aqui, cara, no Brasil. Então vamos aprender como é que os portugueses começaram a invadir o nosso país, começaram a colonizar o nosso país, como é que o rei Dom João loteou o Brasil, porque ele não quer trabalhar, vai dar pros outros, né? Então, cara, assiste o videozinho aí, vem comigo, cara, vamos estudar, que esse é o canal, cara, é isso aí. Muito bem, pessoal, vamos a mais um vídeo de história, cara. Segundo videozinho de história, então, sobre colonização e capitanias hereditárias aqui, cara, no Brasil, né? Vamos nessa, então. Primeiro passo, né? Qual foi a primeira tentativa, cara, de dominar o Brasil, né? Dessa opressão dos portugueses sobre nós, os índios, né? Que eram os reais moradores aqui, e nós não fomos descobertos, nós fomos achados, na verdade. E nem achados, na verdade, o cara tinha uma ideia de onde é que tinha as coisas, mas vamos lá, né? Bom, o ano foi 1516, e o rei Dom Manuel I, aquele rapaz ali direito, é muito bonito, né? Enviou um grupo de pessoas para povoar o Brasil, cara. E eles pararam na praia de Porto Seguro. Só que não durou muito tempo, esse grupo foi rechaçado pelos índios, não conseguiram viver ali. Diferente de hoje, né? Que todo mundo vai a Porto Seguro lá, curtir um barco e tudo mais. Naquela época não deu certo, cara. Deu brete, os caras tiveram que fugir dali, cara, e vazar. Muito bem. Então, nessa primeira fase, que são os 30 primeiros anos de Brasil português, né, porque o Brasil existia muito antes disso aí, lógico, né, tá? Foi feita basicamente a exploração do pau-brasil, cara. E essa aí foi a grande economia da nossa terra. Como é que funcionou então essa exploração? Os portugueses, né, vinham aqui, ofereciam para os índios, eles chamam de miçangas, não é miçangas, cara, oferecia machado, só não podia oferecer arma de fogo, né, porque daí é perigoso. Mas oferecer machado, algumas miçangas, com certeza, pente, espelhos e tudo mais, em troca de serviço. Para um índio, cara, receber um machado de ferro, enquanto que os índios viviam na idade da pedra ainda, basicamente, né, cara, não tinha ferro aqui ainda, cara, era uma coisa sobrenatural, né, eles conseguiam derrubar uma árvore, às vezes em uma hora, que eles demorariam muito mais tempo com um machado de pedra, tá? Mas não era só os portugueses que estavam aqui, cara, esse era o problema. Muitos franceses já vinham ao Brasil, né, naquela época já, para fazer o que, cara? Pirataria. Mas como assim pirataria? O Brasil era de quem, na verdade? O Brasil era do índio. O português que veio aqui disse que era dele. E o francês também veio dizer aqui e disse que era dele também, o francês. E nisso, então, os franceses começaram a invadir a região do Brasil também, né? Vindo com seus navios, explorando o pau-brasil também, né? Muito forte isso, fazendo acordo com os índios, tanto que criaram a Confederação dos Tamoios, que foi uma confederação com os índios na região da Baía de Guanabara, que depois vai ter mais um vídeo, próximo vídeo, que vai ser sobre então essa invasão francesa, né, a França Antártida, beleza? Então, sabemos que nessa primeira fase, de 1500 a 1530, era mais exploratório, né, e também a arrecadação de pau-brasil, levando isso para a Europa. Por que o pau-brasil, né, cara? Porque o pau-brasil, aquela árvore ali à direita, é uma árvore que está aqui, ó, ela tem o cerne dela, que é o miolo muito vermelho, e esse vermelho vai dar uma tintura para corar, né, pintar então as roupas dos nobres europeus. Por isso que o pau-brasil era tão importante vir extrair aqui. Essa madeira só tinha lá na Indonésia, aquela região do sudeste da Ásia, e quando acharam ela no Brasil, feito, cara, vamos pegar o pau-brasil do Brasil, que é muito mais barato de levar daqui para a Europa do que lá da Ásia, né, cara? Certo? Muito bem. Para poder arrecadar esse pau-brasil no litoral brasileiro, os caras dizimaram os pau-brasil também, né? Os portugueses faziam as feitorias, né? Que é a feitoria, então, é um local onde eles ficavam 6 meses ali cortando o pau-brasil e arrecadando. Não o português cortava, o índio cortava o pau-brasil em troca de algumas coisas, tipo apoios para atacar outras tribos, machados, quinquilharias, bijuterias e também muitas vezes doenças, né? Tá? Então, essas feitorias eram feitas em alguns locais do litoral e depois que acabava o recolhimento para o Brasil, enchia esses navios e levava para a Europa, essa feitoria era demolida, não se ficava mais ninguém ali. Então era só um processo de, na verdade, de arrecadação de pau-brasil mesmo. Quem cortava eram os índios. Bom, só que em 1530, tá, o rei Dom João III, aquele barbudo à esquerda ali, contratou o Martim Afonso de Souza, que era um cara um pouco mais ligado, velho. Que não era um homem assim tão delicado, né, tão assim, e esse cara veio para cá para tomar conta. Então ele vem, navega desde aqui do Rio de Janeiro, até, passando aqui no Rio Grande do Sul,
até chegar na foz do Rio da Prata e volta e se situa em São Paulo, que é um meio caminho, cara, entre Salvador e a foz do Rio da Prata, que tinha muita ideia de que o Rio da Prata seria um bom comércio, mas até então estava para os espanhóis. Mas o Martim Afonso de Souza, ele cagou pro Tratado de Tordesilhas, cara, e se enfiou sul abaixo aqui para tentar ver se tinha alguma coisa interessante, certo? Muito bem. Como é que esse Martim Afonso de Souza fez? Ele saiu de Portugal com 400 pessoas para colonizar aqui, realmente, né? Navegou do litoral brasileiro até o Rio da Prata, como eu falei antes, naufragou no Rio da Prata, eles foram de vários navios, né? O dele naufragou, ele conseguiu ir para outro navio e voltar, certo? E quando ele volta para a região onde hoje é São Vicente e Santos, eles fundam ali, então, a Vila de São Vicente, em 1532, e depois vão fundar lá em cima a Vila de Piratini, que vai virar depois São Paulo, né? A capital do estado de São Paulo e é uma cidade mais importante do Brasil, cara, não tem escapatória, né? Bom, ele recebeu a ajuda de duas pessoas, que foi o João Ramalho, tá? E o Antônio Rodrigues. Esse João Ramalho são duas pessoas que foram largadas aqui no litoral brasileiro, portugueses, né? E que conviveram com os índios e conseguiram ter uma certa influência sobre os índios. E isso faz eles importantes, porque eles faziam meio campo. Então impedia que os índios atacassem os portugueses que estavam tentando se achegar aqui nessa região do Brasil, né? No caso ali em São Paulo, São Vicente. Porque na região do Rio de Janeiro, os índios eram um pouco mais violentos, e então era mais fácil vir para uma região que o índio estava mais tranquilo e que tinha um português que fizesse meio campo, né, entre o novo explorador e o índio que já morava aqui. Beleza? Bom, o que faz o Martim Afonso de Souza? Ele traz junto consigo, né, mudas, cara, de cana-de-açúcar. E essas mudas de cana-de-açúcar, elas já estavam sendo cultivadas na Ilha da Madeira dos Açores. A Ilha da Madeira, cara, dizimaram a ilha, certo? Para plantar cana-de-açúcar. Os Açores também, né, conseguiram plantar bastante lá. Então, a forma de cultivo de cana-de-açúcar nessas duas ilhas portuguesas no Atlântico, eles trouxeram aqui para o Brasil para ver se conseguem cultivar aqui também, cara. Então, aqui vai ser o início da cana-de-açúcar, que veremos no próximo vídeo, não agora. Muito bem. Após fundar a vila de São Vicente, os portugueses começam, então, né, a subir a Serra do Mar, beleza? Então Santos vai subindo ali até chegar num local que era um local estratégico para os índios, que daquele ponto todos os índios faziam trilhas para tudo que é lugar, cara. E aquele ponto qual era? São Paulo, velho. São Paulo então era um ponto estratégico. Era como se fosse, cara, aqui a gente dominar essa brincadeira aqui, a gente domina tudo, cara. Então os portugueses conseguiram fazer uma vila, fizeram uma escola chamada Escola de São Paulo, que depois vai ser o Pátio de São Paulo, que vai ter as casas ao redor da escola, no pátio da escola, para no futuro virar então a cidade de São Paulo. Quem subiu, né, foram alguns jesuítas, entre eles o Manuel da Nóbrega e o José de Anchieta, tanto que tem a Via Anchieta em São Paulo. Olha só que momento, né? E essa escola foi criada para quê, cara? Para catequizar os índios. Essa é a ideia. O jesuíta ele não queria o índio como escravo. Ele queria o índio como um novo católico, porque um índio, um escravo não teria alma, e um índio, sendo catequizado, tem alma, então ele vale mais um católico do mundo, porque a Igreja Católica estava perdendo fiéis na Europa para a Revolução Protestante, né? Então tínhamos que ter novos fiéis no mundo todo, e aí aqui o Brasil seria um ponto para criar uma nova leva de fiéis. Então os jesuítas vão dominar essa região ali, né? Beleza? Bom, o nosso queridíssimo rei, Dom Manuel III, ele pensou o seguinte, cara, eu preciso me fincar no Brasil, eu tenho que ter pessoas no Brasil. Só que ele não tinha dinheiro, e até o Brasil não dava lucro ainda, o lucro dava era da Índia, cara, da África, que era muito mais próximo, e tinha ouro, tinha especiarias. Aqui só tinha por enquanto pau-brasil, que não é uma coisa que, nossa, vai dar muito lucro, né? Então ele pensou, cara, eu acho que eu vou fazer uma PPP, parceria público-privada. Seria assim como, né? Vamos pegar então o Brasil, né, a terra que pertence a Portugal, que seria o Tratado das Ilhas, né, fazendo ali um arrisque para a direita, certo? Vamos pegar esse ponto e vamos lotear o Brasil. E nesse loteamento eles deram para alguns fidalgos portugueses, algumas pessoas mais importantes que tinham vontade de vir aqui colonizar e tirar proveito disso. Mas o início dessa parte dessas capitanias foi quando o rei, acho que foi o Dom João, deixa eu ver qual foi o rei aqui. Deixa eu ver que rei que foi quem aqui. Tá, Dom João. Então, quando foi Dom Manuel,
o anterior, ele cedeu a ilha de Fernando de Noronha, uma ilha, né, essa aqui que está aqui, para um cara chamado Fernão de Noronha. E esse Fernão de Noronha, ou Fernão de Loronha, depende como é que vai ser o nome do cara, né, ele vai tentar fazer uma capitania nessa ilha, tentando ser tipo uma ilha da Madeira de Cabo Verde, que não deu muito certo, no tanto que Fernão de Noronha não é muito habitada, né, e até é restrito o número de pessoas que vão acessar essa ilha, porque é um paraíso natural, né. Mas depois sim, com as novas capitanias hereditárias criadas pelo rei Dom João III, eu sempre troco os reis, cara, Dom João III, aí nós teremos então uma regularização dessa distribuição brasileira que não deu muito certo, né? Bom, muito bem. Por que foram feitas capitanias hereditárias? Para realmente colonizar o Brasil devido a essa leve ou quase invasão francesa, né? Que estavam realmente tomando conta aqui de alguns locais muito para a exploração do pau-brasil e fazendo acordo com os índios, né? Tá? Bom, aqui então foi criado em 1504 esses loteamentos das capitanias hereditárias e vamos ver uma por uma, cara, mais ou menos para ter uma ideia do que elas são, né? Como é que foi criado. Bom, a primeira capitania, mais ao norte, é a capitania do Maranhão, onde hoje fica o... Ah, não vou te cantar, né, cara? Só pode ser Dan, né? Maranhão. Bom, quem é que recebeu essa capitania? O Aires da Cunha e o João de Barros. Olha só, pessoas, né? O Aires da Cunha até tentou vir ao Brasil para colonizar, só que o navio dele afundou antes e ele morreu e não deu certo, né? E o João de Barros, que seria o sócio dele na empreitada, na verdade, ele não era um explorador, cara. Ele era um letrado, cara. Ele era um historiador, é o cara que fez a primeira gramática portuguesa. Ele não estava nem aí para vir ao Brasil, cara. Então, o Maranhão não deu certo de primeira. Foi uma capitania que não rolou. Depois, mais tarde vai rolar, mas agora não rolou, né? Depois, nós temos a capitania do Ceará, certo? Que quem recebeu foi Antônio Cardoso de Barros, tá? O que vai acontecer? Ele desviou dinheiro a dar com pau dos engenhos, porque esse cara ele morava em Salvador na época. Ele ganhou, mas foi morar em Salvador. E ele desviou dinheiro a full, cara, lá em Salvador, dos engenhos de açúcar, tá? E nunca foi ao Ceará. E é o seguinte, quando ele começou a falar mal do filho do cara de Salvador, o dono de Salvador, né, digamos, o morto de Salvador, do Rusticão, ele começou a falar mal do filho do Rusticão, que era o que a gente vai ver depois ali, o dono de Salvador. O cara ameaça ele e ele vai ter que fugir de Salvador, ele vai fugir para Portugal. E quando ele foge de Portugal, ele leva junto o padre Sardinha. Acho que era Bispo Sardinha. E o navio dos dois afunda onde hoje ali mais ou menos Alagoas e Sergipe. E eles conseguem, diz a lenda que eles morreram afogados, a outra lenda diz que eles não morreram afogados, conseguiram chegar até a beira da praia e foram comidos pelos índios. Então, na verdade, o Ceará também não deu certo, porque não foi colonizado de início, devido a que o seu donatário não foi para lá. Ele ficou em Salvador, que era muito melhor, né, cara, do que pro Ceará. Não tinha nem cidade no Ceará, não tinha cidade em lugar nenhum, cara. Aqui o Rio Grande do Sul, onde eu moro, não era nada. Isso aqui só tinha, deixa eu ver, o que tinha aqui? Nisso tinha índio e mosquito, né? Bom, tínhamos índios já, né? Depois teremos vacas e bois, mas por enquanto era índio e mosquito, tá? E alguns quero-quero também tinha aqui. Muito bem, então a do Ceará também não deu certo. Vamos agora à capitania do Rio Grande, de Rio Grande. Também o Aires da Cunha e o João de Barro. Não deu certo, porque o Aires da Cunha morreu e o João de Barro não chegou. Então esquece, Rio Grande também não deu certo. Vamos lá. Itamaracá, Santa Amaro e Santana. Todos foram dados para o mesmo cara, que é o Pero Lopes de Souza, que, por sinal, é irmão do Martim Afonso de Souza. Incrível, né? Como é que o rei deu para o Martim Afonso de Souza talvez as melhores capitanias, ele pôde escolher, e pro irmão dele também deu mais um monte de capitania, e tudo assim, tipo as três de baixo ali, que é São Vicente, Santo Amaro, São Vicente duas vezes, tudo fica para os irmãos. Então a região ali do Rio de Janeiro até aonde fica mais ou menos ali o Paraná, tudo ficou para meus irmãos, porque já sabiam que ali já tinha portugueses, que já, os índios estavam mais ou menos esticados, era mais fácil de colonizar, né? Ele foi navegador junto com o irmão dele, ficou junto com o irmão dele nessa região ali de São Vicente, né? O irmão dele depois vai ser governador na Índia, ele vai junto para a Índia, que o irmão dele larga fora da capitania, mas ele vai morrer em Madagascar, né? Quando ele fez amizade com o Melman, o Martin, né? E a Glória, certo? Ele era o rei Julian, se não me engano. Muito bem, tá? Para ver como o Pero Lopes de Souza foi um cara realmente talvez importante nessa fase, que o primeiro nome do Rio Grande do Sul, que é aqui onde é que eu moro, né, Cachoeirinha, aqui perto de Porto Alegre, mas o primeiro nome do Rio Grande do Sul foi Rio Grande de São Pedro, em homenagem a Pero, porque Pero é Pedro. Tá?
Porque ele chegou até aqui em 1532, quando eles fizeram aquela viagem ali, né, de São Paulo até a foz do Rio da Prata, e ele parou ali onde hoje é Rio Grande, e aí se deu o nome então aqui de Rio Grande de São Pedro, em homenagem a ele. Que momento, hein? Olha só. Essa é uma história, talvez não seja real, mas é uma história que se conta, tá? Bom, Capitania de Pernambuco. Ah, agora sim, realmente temos uma que deu certo, até marcada ali com uma cor diferente. O que aconteceu, cara? Esse cara chamado Duarte da Costa é um cara de visão lá na frente. Ele é um cara, um grande navegador, fazia comércio com as Índias. Então ele tentou montar ali na região de Pernambuco as indústrias da cana-de-açúcar. Deu certo a sua capitania, as terras eram plantáveis, ficava próximo à Europa, os índios não eram tão brabos assim. Então ele conseguiu dominar aquela região, expulsar os franceses e fazer seus engenhos de cana-de-açúcar. E isso deu muito certo, tá? E o que ele faz de melhor? Ele faz uma aliança com os índios que eram mais brabos para atacar os índios mais fracos. E vocês vão olhar o seguinte, ó. O Duarte da Costa, ele fez uma coisa que é bem legal. Ele importou coqueiros lá da Indonésia para demarcar suas terras. Então, muitos coqueiros que tem no Nordeste são derivados dos coqueiros que ele trouxe lá da Indonésia, cara. Que loucura, né? Tu vai lá, Porto de Galinhas, alguma coisa lá pra cima, lá, Praia do Forte, Praia da Boa Viagem, Escambau 4 lá no Nordeste, e aí tu tira foto com esse coqueiro, aquele coqueiro talvez não seja brasileiro, cara, talvez ele seja o quê? Da Indonésia, cara, olha só, até o nosso coqueiro é fake, hein? Que sacanagem. Bom, vamos lá, né? Capitania da Baía de Todos os Santos. Ô, Salvador, eu já fui em Salvador, gostei mais ou menos, né? Não vou dizer que eu gostei muito, tá? Devido a N problemas que a gente teve lá, né? Mas nada a ver. Aí é o seguinte, essa capitania foi dada por Francisco Pereira Coutinho, Coutinho, não Coutinha, eu errei aqui no final, é Coutinho, certo? Chamado O Rusticão, porque ele era um cara meio rústico, né? Lembra que eu falei do Sardinha lá e do outro cara? Fugiram do filho do Rusticão, certo? Então esse Rusticão chegou na capitania onde hoje é Salvador e já morava lá um cara chamado Caramuru, tá? Que é real, esse cara existiu. Ele foi descoberto pelos índios, ele naufragou, o navio dele francês, e ele ficou onde a Praia Vermelha, eu fui lá na Praia Vermelha, até, não lembro, nas pedras da Praia Vermelha, descobriram ele lá e deram o nome de Caramuru, que é tipo uma enguia, uma coisa assim, né, uma moreia, não uma moreia, uma moreia, e aí deram o nome de Caramuru para ele, e ele viveu com os índios, até que chegou o Rusticão e começou a brigar com ele, brigar com os índios, para fazer o seu território, e ele fez a cidade dele na onde é a parte alta de Salvador, tá? Chega um ponto que ele tem tanto conflito com os índios, e também outro fato, cara, ele recebeu dinheiro do governo português para fazer, né, de muitos investidores também para fazer Salvador, e foi tudo desviado o dinheiro, cara, tudo foi mal feito, tudo feito com material de segunda linha, a cidade começou a cair depois de um ano, o desvio de verbas foi incrível. Eu não sei porque, parece que nosso país melhorou bastante, né, não temos mais esse problema de desvio de verbas, né, em algumas cidades tipo onde eu moro. Bom, olha só, né? O hospital de campanha. Bom, seguinte, o que vai acontecer então? Ele vai ter problemas com os índios e também com os outros portugueses, porque desviou o dinheiro. Ele foge para Porto Seguro e quando ele volta, o navio dele afunda e ele é devorado pelos índios. Então o Rusticão faleceu comido pelos índios. Mas aqui deu certo, porque essa capitania ela vai se desenvolver, depois vai ser invadida pelos holandeses, mas ela se desenvolve, ela vai ter as plantações de cana-de-açúcar no fundo lá da Bahia, onde acho que é Camaçaria a cidade, lá ao fundo da Bahia de Todos os Santos. Então, realmente, essa capitania se desenvolve, ela consegue. Então, a Salvador vai ser a nossa primeira capital do Brasil, né? E ela é muito histórica, muitas coisas históricas. Eu achei bem legal a parte histórica dela. Beleza? Capitania de Ilhéus. Bom, Jorge de Figueiredo Correia. Cara, ele nunca veio pro Brasil. Esse aí esquece. Ele, não, vou pra lá. É o seguinte, ó. Mandou um aprendiz de feiticeiro pra cá. Fundaram a Vila de São Jorge, onde hoje é a atual cidade de Ilhéus. E ele conseguiu plantar cana-de-açúcar. Mas também não conseguiu dar o arranque, desenvolver e crescer a região. Hoje Ilhéus é mais conhecido também com a parte de plantação de cacau, né, e turismo direto. Tá? Mas também não deu né, o uau. Né? Quem deu o uau? Pernambuco, São Vicente, daqui a pouco, e também ali Salvador, né, porque foi capital.
Capitania de Porto Seguro, donatário, Pero do Campo Tourinho. Ele era um touro, na verdade. Não, mentira, olha só. O que ele fez, cara? Esse cara morava em Viana, em Portugal, certo? Vendeu tudo que ele tinha onde ele morava. Pra quê, cara? Pra vir pro Brasil e fazer uma nova vida, cara. E enriquecer, ficar milionário, né? Quem quer ser milionário? O Pero do Campo Tourinho. Bom, ele veio com 700 pessoas, é muita gente, cara. Ele vendeu tudo, comprou 4 navios ou 6 navios, esqueci o número de navios que ele comprou. Trouxe pra cá mudas de cana-de-açúcar, trouxe gado, trouxe pessoas também, fundou várias vilas, ele conseguiu prosperar. Só que o problema foi os índios e os padres, cara. O que aconteceu? Cara, os índios não iam aceitar assim uma invasão dessas. Ele teve que batalhar muito contra os índios. E chegou um ponto que ele queria prosperar tanto, e aí o cara tem um problema sério, né? Que ele mandou os escravos, as pessoas trabalharem no domingo. E domingo é dia santo, os padres não aceitavam que as pessoas trabalhassem domingo, porque domingo era dia de ir na missa. Então, como as pessoas trabalhavam domingo, os padres começaram a perseguir ele. E como já existia a Inquisição na Europa, os padres começaram a fazer a Inquisição no Brasil, e ele foi um dos primeiros caras a pintar na Inquisição. Cara, perseguiram ele, entrevistaram ele, massacraram ele, ele negou tudo, só aceitava coisas mais leves, negava as outras. Só que daí perdeu, cara, se desmotivou, se perdeu, voltou a Portugal, morreu em Portugal, né? Ficou pro filho dele mais velho, a capitania. O filho dele morreu, incrivelmente, no outro ano, ficou pra filha daí, e a filha vendeu. O pessoal diz que, na verdade, foi um esquema, assim, de herança, sacanagem, assim, mas que seja, né? Tá lá ele. Mas ele fez várias vilas, depois, com o tempo, as vilas foram caindo em desuso, porque não teve o mesmo afinco, foi virando tudo, né, jogado às traças, tá? Bom, até não ficou na imagem anterior, mas aqui Porto Seguro ficou nessa região aqui, que ia, cara, realmente perto de Porto Seguro até a capital Vitória no Espírito Santo. Depois foi da capital do Espírito Santo, que é um pouco mais abaixo, ficou por Vasco Fernandes Coutinho. Ele veio com vários degradados, então ele veio com várias pessoas assim que foram expulsas de Portugal devido a roubo, assassinato, trouxe eles, e com isso, cara, eles paulearam com os índios, certo? Conseguiu desenvolver a agricultura, só que não conseguiu dar uma ênfase, porque os índios eram muito violentos, eram os índios goitacás, que chamavam de vai tacar, então os índios que atacavam realmente, é verdade, os goitacás, tanto que no Rio tem lá a região de Campos dos Goitacazes, que são os índios goitacazes, que eram muito ferozes. Ele voltou para a Europa para conseguir um sócio, não conseguiu e largou de mão ali, perdeu-se a capitania do Espírito Santo, já era, não foi. Depois tem a capitania de São Tomé, que ficou pro Pero de Góis, tá? E aí sim, cara, ele também enfrentou os índios goitacazes, tentou fazer a cana-de-açúcar, que não deu muito certo. Ele foi morto num confronto com os índios por um tio de arcabuz, que é tipo um bacamarte, assim, cara, uma espingarda. E acabou-se a capitania de São Tomé. Bom, vamos aí para a capitania de São Vicente. Aí sim, né, o donatário é o Martim Afonso de Souza. Ele fez a vila de São Vicente, que é onde fica hoje ao lado de Santos. Ele fez a vila de Piratininga, onde fica São Paulo hoje. Plantação de cana deu muito certo, porque esse é um cara mais à frente, cara. Ele tinha uma queda melhor, ele tinha mais dinheiro, ele tinha um apoio do rei, tá? Depois ele foi para a Índia, virou governador da Índia. Então o cara tinha um suporte bem legal, cara, para conseguir fazer uma capitania. E aqui os índios eram mais afeiçoados, então ficou mais tranquilo para ele. Não teve uma luta tão grande. E as outras capitanias, as de baixo, ficou pro irmão dele também, mas não deram tão certo assim, porque a cana-de-açúcar não deu tão certo aqui pro sul, né? Beleza. Bom, quem ganhava uma capitania, o que ele tinha que fazer, cara? Quais eram os direitos que ele tinha uma pessoa que ganhava uma capitania? Bom, primeiro passo, criar vilas e doar sesmarias. O que é uma sesmaria? É um lote de terra. Então podia criar vilas e doar. Bom, esse lote de terra que vai daqui até lá é uma sesmaria por fulano. Tanto que aqui, né, Porto Alegre era uma sesmaria, onde eu moro, Cachoeirinha, era uma sesmaria, então todas as regiões eram sesmarias, tá? Muito bem. Ele tinha uma autoridade executiva e judicial, então ele podia executar as coisas e também julgar as pessoas. Então era legal, né? Tá? Também podia escravizar os índios, desde que fosse uma guerra justa. Porque o índio, para um jesuíta, ele tinha alma, então não podia ser escravo. Mas, se o índio, por algum motivo, te desaforasse, matasse um branco, ele fosse alguma coisa contra um português, aí tu podia fazer uma guerra contra o índio. Que chama de guerra justa isso aí. Que era uma guerra contra os índios que faziam algo contra os brancos portugueses, tá? E se tu pudesse guerrear contra eles, podia escravizar eles. E nessa questão de escravizar, eles podiam trabalhar na tua fazenda de cana-de-açúcar ou
tu tinha o direito de levar 30 índios para a Europa, para mostrar, sei lá, o que vai fazer com os índios lá, certo? Também teria o direito de receber 20% dos lucros do pau-brasil, por isso que não era interessante comercializar pau-brasil, o lucro era muito pouco, entendeu? A grande maioria do lucro ficava para a coroa, porque a coroa portuguesa queria era cana-de-açúcar. Desenvolver a cana-de-açúcar que dava muito mais dinheiro. O açúcar era droga do século XVI, cara. As pessoas chegavam, tem um açúcar aí, tudo alucinado pelo açúcar, certo? Por isso que incentivavam o cultivo da cana-de-açúcar, tá? Quais os deveres dos donatários? Bom, enviar 10% dos lucros sobre qualquer comércio. Vender um prego, 10% é da coroa. Até que tá bom, né, cara? Hoje a gente tem que pagar 40% pro governo, os caras pagaram só 10%, cara. Então acho que eu vou ter que voltar no tempo para pagar menos imposto, né? Também, enviar o quinto, que é 20% sobre o comércio descoberto, o comércio de metais preciosos, que não tinham descoberto ainda, ninguém achava ouro aqui no Brasil, foi sair bem depois o ouro, no final do século XVII, tá? E também era obrigatório só fazer comércio de pau-brasil com a coroa portuguesa. Não poderia fazer comércio de pau-brasil com os holandeses, os franceses, por um acaso, certo? Então, pessoal, acho que por aqui ficamos, né, sobre isso aqui, as capitanias hereditárias. Vamos agora a alguns exercises sobre isso, beleza? Então, aqui o número 1, leiam ele, tentem fazê-lo, por favor. Eu acho que eu devo estar aparecendo aqui no canto, né? Isso, deixa eu sair fora aqui do canto, cara. Isso, olha só, sair fora do canto aqui para que vocês pudessem ler aqui o finalzinho, beleza? Então tá, esse aqui é o número 1. Aqui é o número 2, já posso voltar para o canto. Vamos voltar para o canto, corre lá para o canto. Aqui é o número 2. Agora vocês podem ir para o número 3, que é essa aqui bonitinha, né? Muito bonita, número 3, lindona. Aqui é a número 4, né? Continua não aparecendo no canto, que bom, né? Aqui a número 5, eu acho que eu também não apareço no canto aqui, não aparece no canto, vocês podem fazer lá. E no final agora aqui, o gabarito para vocês. Certo, pessoal? Então tá, cara, ficamos por aqui. Um abraço a vocês e até o próximo vídeo. É isso aí, tchau, pessoal, até mais.